Olá, boa tarde a todos. Como bem toma-se um domingo de show, de sol, creio que o que eu vou fazer é necessário, já devia ter feito há mais tempo, mas tudo tem o seu tempo e eu tenho que seguir a maré do Senhor e não a minha. Então, hoje eu vou-me apresentar. Muitos de vocês que seguem os conteúdos já me conhecem, são meus amigos pessoais, mas tem pessoas que também não me conhecem e só conhecem parte dessa história que infelizmente me persegue. Então eu decidi hoje fazer uma apresentação de quem eu sou. O meu nome é Nelson José da Silva Brito, tenho 39 anos, nasci em 1982, 25 de 6 de junho. Nasci em Coimbra, apesar de toda a minha vida, ou grande parte dela, viver em Lisboa, no Porto e no Algarve, sou nascido na belíssima cidade de Coimbra. Tenho uma irmã, mais velha que eu 1 ano, 2 sobrinhos. Tinha outra irmã que infelizmente faleceu, ainda eu era pequeno. Tenho a minha mãe sempre foi mãe solteira, uma guerreira. Então, eu vou-me aqui descalçar, porque eu quero estar tranquilo, como estou, como é óbvio, mas quero estar a aproveitar este dia maravilhoso. A minha mãe foi uma mãe solteira, foi extremamente difícil, ela nunca nos faltou com nada, lutou, mas viemos de um tempo em que a minha mãe veio da Angola para Portugal com 6 anos. A minha mãe veio como afilhada e passou a criada. Ela tinha marcas. A minha mãe era, infelizmente, uma pessoa traumatizada e é compreensível. Eu vou-vos contar uma coisa extraordinária. A minha mãe teve, durante muitos anos, problemas de álcool. Mas a minha mãe tinha problemas de álcool porque teve uma vida de sacrifícios. Como eu vos disse, nunca nos faltou nada, mas o que lhe faltava era amor. Um homem que verdadeiramente a amasse. Nós, sendo 3 filhos na altura, éramos de pais diferentes. Para a minha mãe, sendo de cidadã, ela ficou com a nacionalidade portuguesa, mas era angolana. Para a minha mãe foi muito difícil, uma mãe solteira. Eu quero voltar um bocadinho atrás à história da minha mãe. Minha mãe, quando veio para cá, como eu vos dizia, veio como afilhada, acabou empregada. Ela tinha marcas de ferros, de passar roupa nas costas, tinha marcas de cigarros. Quando não fazia como as pessoas desejavam, como eles queriam, eram assim que a compensavam. E isto nasceu-lhe um trauma. A minha mãe nunca foi uma má mãe, pelo contrário, simplesmente batia-nos, não sabia bater, aliás, sabia bater. E pronto, perder uma filha foi uma das coisas mais terríveis que lhe podia ter acontecido. Era um tempo muito difícil. A minha mãe ainda se tornou um bocadinho mais... Com toda a história, a minha mãe tornou-se uma pessoa, uma mulher muito temperamental. E o que é que eu vos ia contar? Durante anos a minha mãe bateu-nos, a minha irmã, ao ponto de que a minha irmã, muito infelizmente, baniu a minha mãe da vida. Completamente. Um filho não sabe o que é isso para um pai, saber que tem os seus filhos. Por exemplo, a minha irmã está na Alemanha, tenho 2 sobrinhos já adultos, e a minha mãe, das poucas vezes que eu ia à casa dela, não via mais, quando começámos a falar da minha irmã, a mágoa nos olhos dela, a tristeza, porque o que a minha irmã e eu temos de diferença. Eu, quando saí de casa, o meu primeiro colégio que eu fui foi com 6 anos. Fui para a instituição que muitos devem conhecer, que se chama Remar. Não fui, não vou dizer que com 6 anos não tinha problemas de drogas, graças a Deus, mas eu era rebelde, era muito responsável. Eu tinha sempre a seta na ponta da língua, era pum-pum.
E a minha mãe não sabia o que fazer, o que podia fazer, e procurou para me poder meter num sítio, e o único sítio na altura que ela conseguiu foi na Remar. Posso-vos garantir que foi das maiores e mais enriquecedoras experiências que eu posso ter tido. Para quem conhece a Remar sabe o que é, para quem não conhece eu passo a explicar. É um centro cristão para toxicodependentes e para se tornarem toxicodependentes. Eu, por minha fé, não é sorte, eu nunca digo sorte, mas por bênção do Senhor, havia eu e outro jovem que era o Joãozinho, que eu nunca mais vi o nome dele. Nós éramos irmãos, somos irmãos, já passaram 36 anos, aliás, desculpem, 34 anos praticamente, então imagina. Nossa sorte na Remar, nós como éramos pequenos, nos tornámos as mascotes. Mesmo a Remar onde eu estive é na Lausanne, em Casal de Hermio. As pessoas que moravam ali na vila, nós éramos miúdos, estávamos sempre cá fora. Eu dormia muitas vezes em casa de pessoas fora da Remar. Eu estava sempre em casa de uns jovens, o Nuno, o Pato, que me ajudaram. Eu não tenho palavras para descrever isso. Por isso, graças a Deus, não fui uma criança traumatizada à base do colégio e batia-me, não. Levei as minhas palmadas de mais velhos, etc, etc. Mas continuando. Estive na Remar praticamente 2 anos, até depois houve uma tentativa de uma família me adotar. A minha mãe não permitiu. Hoje eu sou e dou gratidão por não ter feito. Na altura, como era pequeno, fiquei magoado, porque toda a criança quer uma vida diferente, eu quero uns pais, não sei o quê. Não aconteceu. Entretanto, fui metido na antiga titoria, antes de saltar para a titoria, peço desculpa, na Remar de Lausanne. Um dia foi um pastor importantíssimo, que era o pastor Luís, e ele adorou-me, ele quis-me levar para o Porto, para uma casa que eles tinham lá na Remar, uma casa privada, atenção, sempre fui bem tratado, sempre fui protegido e amado de verdade. Só que eu estava há tantos anos, há tanto tempo, 2 anos, para uma criança é muito, na Remar da Lausanne, que eu no segundo dia de estar em Matosinhos, era em Matosinhos, fugi com... Eu tinha 7 e eu depois fugi de lá, para vocês verem que o que é que a minha mãe... Porque é que ela se quis livrar de mim. Eu estou-me a rir, mas é engraçado. Eu consegui fugir lá em Matosinhos, não é? Andei lá perdido e depois uma senhora viu-me, eu era eu ia dizer, eu era pretinho, sou pretinho, mas era pequenininho e todo engraçado e nunca me deixei ficar à fome, não é? Entretanto a senhora perguntou-me o que é que se passava, eu vou ser sincero, na altura eu não contei a história verdadeira. Olha, eu fugi de Remar porque não quero estar lá. Eu não me lembro o que eu contei. Eu sei que consegui ir para a casa da minha madrinha, que era a pessoa na altura, quando era pequena, ainda amo, mas era a pessoa que era... Eu fugia da casa da minha mãe, eu fugia do colégio, que era para ir para a casa da minha madrinha. Coitadinha da minha madrinha, na altura ela já era velhota e era sempre: ai, vem o Nelson, ui, que horror! Continuando. Entretanto, eu fugi da Remar, não é? Depois fui ter a Coimbra. Apanharam-me, fechou-se uma porta porque o pastor, como é óbvio, ficou magoado porque quem não queria estar naquela oportunidade, o pastor Luís, levá-lo para uma casa, uma pequena vivenda, não é? Privada. Só que eu era pequeno, era rebelde. Continuando. A minha mãe era uma pessoa, e o que nos levou, tanto o Tribunal de Menores e as assistentes sociais, a querer nos meter em colégio, a mim e a minha irmã, que na altura ficámos em colégios separados. A minha irmã ficou na comunidade juvenil São Francisco de Assis, onde eu, anos mais tarde, pai com 12, tive a oportunidade de lá ir. Estive lá um período, não digo 1 ano, 2. Na altura já vinha da titoria, depois o nome foi mudado para o COAS, Colégio dos Olivais. Essa transição para mim foi muito doloroso, porque a comunidade, eu já vinha da titoria, atenção, eu quando saí depois, quando eu fugi
de Matosinhos, quando me entregaram ao tribunal, disse: mas este jovem está na remar, espera aí. Então acharam que o melhor seria na titoria. A titoria na altura era muito dura, a nível de regras. Nós tínhamos a vacaria, tínhamos a cavalariça, eu fiz sapataria de alto grau, atenção, fazia sapatos, botas, com cerda. Não me arrependo de nada, no sentido, eu fiz umas coisas, quem me dera poder ter ido mais profundamente a esse conhecimento de técnicas, seja de sapataria, mesmo de vacaria, de cavalariça. Era muito importante, e é muito importante num colégio não ter só a escola para os jovens aprenderem o valor do trabalho, o peso do trabalho, e nessa altura os colégios eram assim, em Portugal eram muito à base disso. Tinhas a escola, mas depois tinhas atividades que tinhas que fazer. Isso foi-se perdendo, infelizmente, muito infelizmente, porque isso dava aos jovens o conhecimento da vida dura. Hoje, há muitos anos que eu não uso um sapato, mas sem sombra de dúvida é como andar de bicicleta, é extraordinário. Entretanto, o tribunal depois decretou que eu fosse metido nesse colégio, na titoria. Entrei com 10, saí praticamente com 18, 19. Foi uma experiência que ainda hoje nada vai apagar isso. Tenho pessoas no meu círculo de amigos que não são meus amigos, são minha família, porque derivado ao nosso passado juntos, naquele tempo nós éramos crianças com lares fragmentados, fosse por causa do álcool, fosse por causa da violência, todos nós íamos em busca para ali metidos de uma família. Então éramos crianças perdidas, éramos rebeldes, éramos respondões, éramos velhacos como crianças. Tivemos e temos ainda hoje, mas na altura tivemos monitores que foram essenciais para o nosso equilíbrio pessoal como crianças, que nos ensinaram os valores, que nos ensinaram a amizade, o respeito, o amor, que foi o que nos tínhamos em falta. Que tínhamos em falta em nossas casas, encontrámos muito ali, tinha dois lados, não é? Era um tempo muito difícil. Imaginem que eu fui para o colégio em 90, 92, assim uma coisa. Então era um tempo, mesmo as regras, um monitor dar uma chapada era casual, era normal. Portavas-te mal, levavas, não é como hoje em dia, que muitas crianças, não é à base da porrada, não é à base da violência, atenção, mas às vezes um sacode o pó, não há problema, porque eu já vi muitos meninos muito mal educados e que fazem dos pais o que querem quando não valorizam aquilo que os pais lutam para lhes dar tudo. Então, não sou a favor da violência, há outras formas, não jogas mais PlayStation, dá cá o telemóvel, acabou-se, não sei o quê, mas também não sou contra levar uma palmadinha no rabiosque e vai lá sentar-te ali. Pronto. Continuando, o colégio foi uma matéria muito importante para mim e para todos nós, porque, como eu vos disse, ainda hoje 99,99% das pessoas, dos monitores, das monitoras, das cozinheiras, dos porteiros que faziam parte do nosso tempo, ainda hoje preservamos um amor, um carinho, uma ligação. Temos um grupo no Facebook, já combinámos diversas vezes jantaradas. Eu infelizmente só consegui ir a uma, a minha agenda é sempre não. Depois fui para fora, depois fui para a Espanha, então, mas mantemos contacto, as pessoas falam e apoiam. Neste momento não falam mais comigo, derivado à coação que sofrem, derivado à pressão negativa que se tem sofrido à minha volta para me afastar as pessoas que são importantes para o meu equilíbrio pessoal, para afastar as pessoas que fazem bem, mas não é por aí. Deus é grande e a gente continuará sempre humilde e trabalhador. Essa fase da nossa idade foi uma fase de conhecimento. Muitos de nós, como eu vos digo, eu, por exemplo, estava no colégio, não tinha nada a ver com crime, era rebelde, era respondão, muito dificilmente
alguém me conseguia dar uma resposta assertiva, porque eu tinha arranjado ali qualquer coisa sempre no meio do verbo que conseguisse ficar por cima. E levou-me à titoria. Foram muitos anos de conhecimento interpessoal. Um dos problemas que eu acho na altura que se meteu, não só para mim, mas para um enormíssimo número de jovens que infelizmente não tiveram a luz para olhar para cima e ficaram a olhar para baixo e se perderam, porque quando nós saímos desses colégios, quando nós saímos da titoria, quando se sai da casa do gaiato, quando sai de qualquer um desses colégios, o que é que falta ali? Falta um motor de impulsão. Muitos de nós, eu por exemplo, quando saí da titoria, não é que não pudessem ter tentado num determinado momento inserir-me, não é? Mas tu és assim, a mim disseram-me assim, olha, daqui a 2 dias vais-te embora. Tipo, a sério? Fizeste anos, vais fazer anos, não é? Adeus. E isso acaba por nos projetar. Não tinha um seio familiar, não tinha uma estabilidade, não tive a minha mãe à minha espera, não tinha, como muitos de nós. Então nós, quando saímos, encontramos um bocadinho com uma mão à frente e outra atrás. Não é justo, porque tem que haver, e devia haver hoje, toda essa estrutura está um bocadinho mais forte, mas mesmo assim ainda falta a parte essencial do pós-colégio. O que é que queres fazer da tua vida? E não pode ser porque nós falhamos 1 ou 2 vezes que nos devem abandonar. Nós somos o cerne da nação. Éramos jovens, éramos adolescentes, muitos, se não quase todos, não tinham culpa do lar onde nasceram, não tinham culpa dos problemas que haviam em casa. Então há um bocadinho um abandono que proporciona um determinado tipo de situações. O que eu quero dizer com isto não é... Eu vou-vos dar um exemplo de mim próprio. Falando no meu registro criminal e olhando para tudo, e eu hoje estive a fazer uma lista, digamos, de será que eu mereço ser perseguido a este nível? Será que tudo isto que eu estou a sofrer é justo? E fiz um breve percurso por toda a minha vida, mesmo a criminal. E posso-vos garantir que eu tinha no tribunal, e quando eu fui, para quem não sabe, eu estive preso cerca de 4 anos por pequenos crimes, crime de receptação. Comprei um telemóvel roubado no tempo em que acontecia. As pessoas queriam-te vender dentro da caixa e comprei, paguei com isso, levei 3 anos de pena suspensa. Depois fui apanhado com 21 gramas de AX, e depois tive pequenas situações cagadas de puto estúpido, de abuso de confiança, que era o quê? Na altura... como eu morava num determinado sítio, trabalhava com AX, não é? Conhecia sempre as pessoas chamavam-me o arranjador, porque perguntavam-me sempre, eu conhecia sempre alguém, ia sempre a ver casa de alguém e pronto. E eu, uma das vezes, um jovem, eu estava a passar algumas dificuldades, não invalida que eu falhei, se calhar se tivesse pedido ajuda, teriam-me ajudado, mas não é isso que eu estou a falar, estou a contar a verdade. E fiquei com o telemóvel, disse, olha, eu vou telefonar, esperas aqui que depois eu venho. E não vim, e a pessoa fez queixa e foi abuso de confiança. Entretanto, depois tens que ir a tribunal, não é? Tens apresentações, ou tens derivado a cada caso, o tribunal diz para tu lá ires, e eu fui julgado à revelia. Ou seja, nunca apareci em nenhum dos meus julgamentos, nunca quis saber nada, e daí a minha condenação. Fizeram-me o cúmulo jurídico, ficou em 4 anos e qualquer coisa, e eu cumpri praticamente até ao fim. Quero dizer que na altura foi o melhor que me aconteceu. Eu quando entrei na prisão foi em 2006, saí praticamente em 2010. Quero dizer que foi o melhor que me aconteceu, porque na altura não estava estruturado, andava na rua só por andar, tinha aí uma relação mais, infelizmente, íntima com algum tipo de drogas, que era o ecstasy, que era a droga da noite. Eu fui consumidor, infelizmente, e quando fui metido na cadeia, não é? Eu tinha o 6º ano de escolaridade e tinha poucas expectativas da minha vida, eu não fazia grande coisa. Então eu optei desde o dia, aliás, eu e um grupo de reclusos que nos fomos conhecendo e fomos criando amizade, e um dia chegámos assim, foda-se, vamos ficar aqui assim, porque o que se ouve mais na cadeia,
E nas prisões é: ai, agora estou aqui, o sistema vai pagar. Ai, eu agora estou aqui, fui apanhado por roubo, agora vou roubar mais. Ai, estou aqui, eu fui tráfico, agora vou traficar mais. E no tempo que eu tive no estacionamento prisional, o número de pessoas que eu vi a irem mesmo em contra essa situação que eles próprios faziam foi absurdo, que eram pessoas, chegou pessoas a sair, hoje a saírem em liberdade e daqui a 2 dias regressarem, porque queriam-se vingar do sistema. O que muitos deles não percebem é que vingar-me no sistema é levarmos uma vida honesta, não é? Porque senão assim não nos estamos a vingar do sistema. Quando eles olham e dizem assim: oh, olha quem é que está aqui outra vez. Não é uma vingança, é um prazer para o próprio guarda dizer: olha, já te metemos a mão. Então pronto, eu e um grupo de reclusos, houve um dia que a gente fez uma mini reunião, dizemos: foda, a gente não vai ficar aqui assim, não é? Eu tinha os meus anos para cumprir, todos tinham o seu tempo de cadeia para cumprir, não vamos ficar por aqui. Então, o que é que decidimos? Decidimos que iríamos começar a estudar. E começámos a estudar. Eu entrei com o 6º ano no estabelecimento prisional de Beja, saí com o 12º ano, graças a Deus. Ainda fiz o exame para os maiores 23. Eu estou-me a rir que já vou lá para maiores 23 para entrar no Politécnico em Beja. Há 2 situações em relação a isso que eu quero falar. Foi a primeira, lembro-me que eu pedi à sua diretora Malacueco, não me lembro do primeiro nome dela, mas lembro-me do último. Fui fazer-lhe um pedido, dizer: olha, você sabe que já não me falta muito tempo para acabar a minha pena, falta-me cerca de 1 ano, eu tinha castigos, digamos, de temperamento, eu não tinha visitas, então era um bocadinho, em parte, isto é verídico, o cobrador. As pessoas metiam-se em situações menos viáveis dentro da cadeia e eu ia receber o pilim, etc. Não há muito a falar sobre isso. Se virem os filmes, sabem como é que funciona, passa a massa. E pronto, fui fazer o exame de maior 23. Do que é que eu me estava a rir? Porque eu tive, imaginem que para ter nota, o mínimo é 10. Eu respondi a todas as questões que me foram metidas, mas só tive a percentagem numa resposta. O resto, todas as respostas que eu respondi foi 0. Tive 0, eu respondi. E houve uma resposta que o senhor do exame, depois ele me disse, que ele teve a analisar, ele disse: eu não sei como é que você foi buscar tanta magia. Porquê? Porque você conseguiu dar uma resposta melhor do que a resposta do homem do livro, mas em contrapartida todas as outras respostas, imaginamos que eu estava a perguntar até era a história: quem é que foi o primeiro rei de Portugal? Eu disse: bom, para acabar batatas é preciso fazer um buraco na terra, tipo assim mesmo, foi mesmo assim, verídico. Ele ficou extasiado, porque ele diz: como foi das primeiras respostas que você deu, eu fiquei entusiasmado, porque a resposta estava composta, uma resposta daquelas com um gajo que não há nada aqui para meter, nem para tirar, é o certo. E depois a partir daí espalhei-me e tive eu não sei se foi um 3 de favor, porque ele foi que ele me disse: pá, eu gostei tanto da sua resposta que eu concentrei toda a minha votação naquela ali, porque o resto foi caca. Prontos, não entrei, não é? Entretanto, depois saí em liberdade. E quando saí em liberdade quis voltar à minha cidade, a Coimbra, voltei a Coimbra. Os primeiros anos até correram bem. Eu trabalhei numa fábrica que, infelizmente, se não estou errado, acho que já fechou. Se não fechou, houve lá umas complicações estranhas. Que era a Dan Cake. Nossa, Dan Cake, para fazer sortidos. Trabalhei lá ainda mais de 1 ano. Trabalhei também numa fábrica que era a Serrame. Essa fábrica é uma mini fábrica muito profissional, teria sido o trabalho de uma vida. Lá montam-se rodas de alta precisão. Posso-vos garantir, na altura fazíamos rodas para o contador de bicicleta de ciclismo, a para o raio, tinha que se apertar, tinha lá maquinetas extraordinárias, atenção, mais alto nível, show. Não aproveitei, infelizmente. Na altura estava num bocadinho de desperdício de trabalhos. Entretanto, continuei, as coisas estavam-me a correr bem. Não é correr bem no sentido, não me metia em problemas, porque é tendencioso. Normalmente existe, como digamos, uma teoria que é, por cada recluso que sai, 2 entram. Porque a maioria das pessoas, quando saem do estabelecimento prisional, ou não têm a família, ou têm a família ou a família não se importa, mas nisto tudo o importante é o Estado. E o Estado
O que é que o Estado quer? Pá, cumpriste a tua pena, safa-te. Não, eu tinha apresentações, mas o que é que eu ia fazer às apresentações? Eu só ia às apresentações dizer, olha, estou aqui, como eu cumpri a minha pena até ao final, eles não tinham, nem eu tinha uma obrigação de ir a lado nenhum, eles tinham uma obrigação comigo, a não ser se não cumpri, se saísses com, eu não sei o nome agora, mas com um nome que eu não me lembro, se saís com isso és obrigado a fazer apresentações e és obrigado a dirigir-te a sítios que eles querem. Quando não sais, eles não podem meter a mão, e foi um dos meus casos. Mas saí à deriva, saí completamente à deriva, porque eu vinha cheio de fome de viver. Foram 4 anos da minha vida, não foram desperdiçados, como eu disse, estudei, mas vinha cheio de fome. Eu treinava imenso, os meus amigos chamavam-me o sem pescoço, eu estava fortíssimo, e isso tornou-se uma armadilha para mim próprio. Porquê? Porque eu não pagava nada, eu saía à noite, nada, porque um gajo está forte e sabem como é que é, as meninas, como um homem gosta de um bom físico, não é? As mulheres também gostam de ver um homem elegante. Eu na altura eu estava no máximo digamos, da cadeia alimentar, eu saí um tubarão forte, robusto, então a gente no mundo da noite tudo cai um bocadinho assim, porque as pessoas estão iludidas pela aquela massa muscular e tu ficas com uma confiança. Graças a Deus cumpri a minha pena, não me fizeram mal, a gente sai com uma confiança inabalável e podemos usar isso para 2 caminhos. Eu infelizmente na altura usava isso, que era para sair à noite e para estar com mulheres e etc, etc. Os primeiros anos, 2 anos até correram bem. Entretanto, depois meteu-se a situação que nos trouxe até estes vídeos que eu faço, que foi a situação de indevidamente e mesquinhamente, eu e um grupo de amigos, não começou por mim porque me telefonaram, eu falava inglês, não é? E pediram-me que era se eu podia estar presente para ajudar. Eu conhecia as pessoas quando me perguntaram, olha, vamos sair, temos aqui, a gente chamava-lhe uma fezada, eu disse, ok, anda, e quando eu fui, eles explicaram-me logo e estivemos ali a beber e a comer à pala da pessoa, até que infelizmente se fez a situação física. Eu quero salientar que eu fui o primeiro a levantar dinheiro indevidamente, eu levei 150 euros, levantei, não foi indevidamente, eu não fugi com o multibanco, só que a pessoa estava no mesmo nível. Eu mal cheguei lá, pedimos logo um whisky, foi logo a beber, eu mamei logo 2 whiskies, meti logo um coisa, fiquei logo a dominar, pá. Entretanto eu disse à pessoa, olha, precisamos de dinheiro, multibanco, e eu, daí que eu levanto, e pumba, meti o multibanco, tirei 150 euros para mim, dei 20 euros à pessoa assim na mão, e entretanto quando eu já fui ter com os meus amigos, já ia tipo galo, todo, não, de coisa, já devolvi o multibanco, eu devolvi o multibanco, atenção. E depois o problema meteu-se aí, porque depois as pessoas queriam que eu desse o PIN e eu não sei. E, entretanto continuámos todos a beber. Eu na altura estava a dar na cocaína, é verdade, e como eu disse, pastilhas ecstasy. Peguei a minha tigela, como eu tinha feito o levantamento. Peço desculpa. Agarrei logo, disse aos meus camaradas, eu já venho. E atenção, nós ainda tivemos cerca de 1 hora a 2 a curtir ali, depois eu já comprei logo um pouquinho para o ambiente, ficámos ali coisa e tal. Entretanto, eu fui aumentar as doses. Houve um amigo meu que ficou responsável, da pessoa. A pessoa, como já estávamos todos, não era embebedar, não, estávamos todos bêbados, estávamos todos drogados, a pessoa não se drogava, a pessoa bebia, mas não se drogava, já estávamos todos ao lado. Entretanto, a mim, deixaram-me em casa porque eu fui buscar, como eu vos disse, fiz compras e fui todo contente, e combinámos de manhã nos encontrar para ver depois o que é que se ia fazer. Eu vou ser honesto, eu sei o que é que se passou. Sei porque as pessoas eram meus amigos e muitos deles infelizmente estão a cumprir pena, não por essa situação, por algumas situações, mas depois de manhã eu subo, eles foram todos juntos, eles quiseram-lhe tirar o multibanco, entretanto tiraram e deixaram a pessoa a pé, não sei aonde, coisa. Entretanto fomos, esse meu amigo levou uma cana do caraças, porque foi ele que esteve sempre responsável pelo multibanco. Responsável, ninguém disse, ficas com o multibanco. Não, ele, eu fico com isto. Fomos, comprámos roupa, ele comprou-nos roupa, ténis, não sei o quê. Entretanto, peço imensa desculpa por este momento, entretanto. Isto passou-se, andámos ali uns dias,
o que eu achei estranho é que esses meus amigos, e vocês também vão pensar comigo, eu há dias perdi o meu multibanco. Eu acho que a primeira reação que as pessoas têm, e como eu hoje sou perseguido por diversos tipos de pessoas pertencendo à mesma etnia, eu pergunto-me assim, por exemplo, eu perdi o meu multibanco, logo no mesmo momento eu fui aonde? Fui às autoridades transmitir, telefonei logo para o banco em questão para cancelarem o cartão, etc, etc. O que a mim mais me estranha, eu sei que um dos meus amigos levou cerca de 12 anos por esse abuso, porque ele tinha mais situações. O que eu quero dizer é que como é que foi possível? Porque eu encontrava-os, eu tirei a minha parte e depois esse meu amigo, nós fomos às compras, ele comprou ténis para nós todos, fomos jantar fora, mas eu sei que os meus amigos andaram cerca de uma semana com o multibanco. Isto não é brincadeira. Isto não é brincadeira, é sério e é verdadeiro. Os meus amigos andaram uma semana com o multibanco. Eu logo, como eu vos disse, eu nunca fui guloso. A minha decisão não era... Eu queria dinheiro para consumir na altura, 150 euros. Depois, como eu vos disse, no dia seguinte encontramos-nos, fomos jantar fora, compraram uns ténis, etc, etc. Mas a mim o que nunca me bate, que está-me aqui sempre e vai estar sempre atravessado, é como alguém que lhe é roubado ou lhe é tirado indevidamente o multibanco. Como é que pessoas... sem sombra de dúvida se aperceberam. Outra situação no café onde a gente estava, os meus amigos fizeram uma festa antes de eu ir. Eu quando cheguei, acho que toda a gente sabia que eu era o gajo que falava inglês e qual era a intenção dos meus amigos. Os meus amigos na altura, e por causa disso é que eles estão presos com, infelizmente, grandes cadeias, grandes penas na altura, é porque eles não tinham muito tempo na língua. Então, ou seja, a pessoa não percebia muito bem português, mas eles ali dentro do café foi a dominar. Oh, este bate, O que mais me intriga, e hoje eu vejo até que ponto pode ir a mesquinhez e a maldade humana, porque houve um conclui da parte das pessoas onde se gastou dinheiro, porque elas sabiam, é assim, é a intenção, não é? Elas sabiam qual seria a intenção quando elas me telefonaram, porque elas falaram. O que a mim mais me intriga é que, não é que as pessoas no momento, nós éramos um grupo, nós éramos 7 ou 8 pessoas, estávamos ali, mas porque é que no dia seguinte ninguém telefonou às autoridades? E mais estranho ainda, como é que a família ou a mesma pessoa em si, nunca, numa semana que esses meus amigos, que eu tenho a certeza absoluta que tiveram com o multibanco, nunca mandaram bloquear a conta. E eu, no meu ponto de vista, para mim, eu acho que aquilo era uma armadilha para os meus amigos, porque eles na altura, era raro juntarmos com eles, por este motivo que eu vou explicar. Esses meus amigos na altura andavam em faziam altas cagadas. Eu não como eu vos disse, eu não sou inocente, mas era outro nível para mim. Assaltos, cenas assim, para mim isso, foi como eu vos disse, eu entrei nesta situação, não foi premeditado, não há nada que eu mais me envergonhe, como eu vos disse. Se eu pudesse refazer tudo, refazia. A minha intenção, quando as pessoas me reconheceram e quando o meu chefe falou comigo, foi só e unicamente limpar o meu espírito e, se pudesse, como foi prometido pelo Sr. Manolo, restabelecer a situação, não é só a nível monetário, tu não acontece este tipo de situação, tu não dás dinheiro às pessoas e estamos bem, parabéns, Nelson, não é assim. Mas como o meu chefe na altura viu a minha vontade e principalmente viu que eu nunca vivi com essa situação, mas foi o erro enorme de uma noite de copos, drogas, etc., eu ainda hoje me intriga, e desculpem se eu me perdi como é que eu ia falar mesmo, mas ainda hoje me intriga como é que não houve uma autoridade, não houve, nesse sítio onde nós estávamos, o próprio longe, porque eu lembro-me que aquilo era uma casa de cachorros, nós, a partir do momento para chegarmos lá, eu fui levantar o dinheiro e aquilo era nosso. Nós estávamos lá a falar, os meus amigos iam falar em português e posso-vos garantir que esses meus amigos não têm tento na língua, nem têm noção, e por isso é que eles estão com penas de cadeia de 12 anos para cima, porque não têm tento de falar, era o que eu estava a dizer. O que mais me intriga foi um dos meus amigos, o que ficou responsável e que levou a maior pena de todas, porque ele, sem sombra de dúvida, foi a pessoa que assumiu o erro, a situação, que era ele que tinha um multibanco. Eu ainda me pergunto como é que eles conseguiram estar uma semana com um multibanco indevidamente, e para mim, como eu vos disse, aquilo era uma armadilha para tirar os meus amigos de circulação, mas a intenção era que eles fizessem mal à pessoa. Eu nunca deixei isso acontecer e não é quero matar-se. O que eu fiz não tem nome. Foi uma atitude nojenta, foi uma atitude muito, honestamente, foi um aproveitar. Não foi premeditado. Mas o que mais me intriga é essa situação de nós termos estado num sítio em que
não houve papas na língua, as pessoas estavam lá, os meus amigos estavam-se a exibir, este gajo e coisa. E eu até hoje me intriga como é que esses meus amigos conseguiram estar uma semana com o multibanco a gastar dinheiro. Não sei até hoje, honestamente, quanto é que tinha lá no multibanco, quanto é que foi gasto, mas a única coisa que eu sei que, para mim, ao meu ponto de ver, era uma armadilha para os meus amigos. Só que o que é que acontece? Para eles, eu estraguei a armadilha, porque eu fui da maneira soft. Os meus amigos teriam sacado o dinheiro à pessoa na mesma, mas de uma forma violentíssima, e foi uma das coisas que eu nunca deixei, quando disse, parem com isso, que eles queriam bater na pessoa. Então não há de eu falar inglês, come on, give me the number, e eles, e pronto, não, nada disto. Chegando ao final eu não quero uma taça, nada vai tirar na altura a atitude que eu tive, foi nojenta, foi muito má, mas como eu sempre repeti, quando eu fui para o País Basco, e depois as pessoas reconheceram-me depois de eu andar, como eu vos disse, a entregar currículos. E entretanto, quando depois eu fui para a fábrica do meu patrão, que tem o tal poder colossal que hoje me persegue no Luxemburgo, eu nenhum momento, quando ele me disse, eu acho que estás em uma situação qualquer que não estás a perceber. E, tipo assim, que ele me disse, eu disse, o quê? Há uns anos fizeste aí uma merda cagada. E eu, graças a Deus, depois de ter estado na cadeia, como eu vos contei, saí com outro espírito. Mas não invalida que nós saímos com uma mão à frente e outra atrás. E não é desculpa, porque eu tinha bom cabedal para trabalhar, eu tinha força para trabalhar, só que foi uma situação de uma noite, de copos, de situações ilícitas, que não foi premeditado. Nós não andávamos uma semana a pensar, olha, vamos apanhar aquela pessoa. Aconteceu um erro enorme que eu tinha, como hoje falo com nada, ao falar disto não há nada em mim que tenha orgulho, mas há um prazer que na altura que eu pude afirmar se tinha sido um erro de uma noite ou um erro de personalidade, ou seja, ele agora pode dizer isso, mas o que ele comprovou é que teve prazer. E eu sei, quando falei que sou Manolo, quando as pessoas me reconheceram, quando tive a oportunidade no primeiro segundo de dizer eu vou para a esquerda ou para a direita, eu fui em frente e disse ao meu chefe a verdade, como vos estou a contar a vocês. E como eu vos disse, o Sr. Manolo achou interessantíssimo, porque ele disse-me, foda-se, tu nem pestanejaste. Não tinha disso, não tinha motivo para pestanejar, eu fiz parte disso, e não havia nada que mais me assombrasse eu não poder, imagina, as pessoas estavam em Coimbra, entretanto estive muito mal nessa altura, estava muito mal agarrada ao ecstasy, à cocaína, andava no mundo da noite, e tenho uma grande amiga minha que é a Soraya, que hoje creio que não a deixam falar comigo como a gente sempre falou como irmãos, mas que um dia me disse, olha, estou ao espelho. E eu comecei-me a olhar ao espelho, a ver assim, e ela disse, vais desaparecer, miúdo, tu vais desaparecer, estás pele e osso. E eu nesse dia comecei a chorar. E comecei a chorar e peguei no telefone. Tenho familiares, amigos enormes no Algarve, em Portimão, no bairro Num Parchal, e telefonei ao meu grande amigo e irmão Cláudio Miranda e disse-lhe, irmão, estou fodido, estou aqui agarrado e como é que é? E ele ajudou-me, abriu uma porta, meteu-me numa garagem com tudo, nunca me faltou nada. Eu ao fim de uma semana comecei a trabalhar no Tivoli Carvoeiro e pronto, e a partir daí é assim, o passado, a pessoa que eu era não foi-se transformando, porque deixei ao mesmo tempo de andar no mundo das drogas, comecei a ter um pouco de responsabilidade. Como eu vos disse, não me tornei santo, mas afastando-me um bocadinho do mundo que estava, também me afastou um bocadinho das situações que me levariam sem sombra de dúvida outra vez à cadeia. E pronto, e passaram-se uma carrada de anos em que, sem sombra de dúvida, tive, atenção, alguns problemas de consumos. Nunca tive um problema desde 2012 até hoje, nunca mais tive um problema com as autoridades, de forma que levasse a manchar o meu nome, ou que eu fosse presente a um tribunal, ou que eu fosse presente a um juiz. Nunca mais isso aconteceu. E, como eu vos disse, eu não quero uma taça, porque o que eu fiz ou o que nós fizemos é inigualável, mas eu creio, como eu já disse em alguns vídeos, e que eu acho que para qualquer ser humano regular ou normal, quando nós temos este tipo de conversa que eu estou a ter com vocês e vocês têm o poder de perdoar ou, neste caso, condenar, o meu patrão perdoou-me porque ele gostou mesmo da minha atitude. E eu, antes de começar a trabalhar nessa fábrica, tive cerca de um mês a morar na rua em Hernani, no País Basco, em que foi muito duro. Em nenhum momento, num determinado momento, tenho amigos meus do meu Facebook que me ajudaram com dinheiro, enviaram-me dinheiro, porque eu estava a passar mesmo dificuldades. Nunca cometi um crime com uma desculpa de eu estou a passar dificuldades.
E toda a situação que se meteu pela grande coincidência que eu não mudaria nada no dia que o meu patrão me confrontou, eu não mudaria aquilo que eu lhe disse em nada, dir-lhe a verdade, pedir-lhe perdão como eu pedi, e depois o resto só Deus sabe. O que eu quero dizer é que, entretanto, as coisas tomaram isto tudo que vocês veem. Eu hoje faço uma análise, eu olho e há um ponto que eu queria falar que depois até fugi. Eu ia falar em relação à minha mãe. A minha mãe é uma mulher extraordinária, uma verdadeira guerreira. Eu até aos meus 22 anos tinha raiva da minha mãe, tinha nojo da minha mãe, porque a minha mãe, eu tinha 6 anos e ela abriu uma cabeça. Eu, se vos contar a ironia da situação, eu era miúdo, fez de mim um grande profissional. Hoje eu sou copeiro, sou empregado de mesa e sou ajudante de cozinha, e posso-vos garantir que muito dificilmente, tirando estes últimos pormenores que têm acontecido a nível de trabalho, por causa da pressão que vem de cima, aí eu também quero falar outro assunto, mas este vídeo é única e exclusivamente para falar um bocadinho também sobre mim, porque é fácil chegar ao Facebook, é fácil chegar ao YouTube e dizer eu preciso de ajuda porque eu sou um anjo, e não é verdade, não sou um anjo. Mas não mereço a pena, o capital que me estão a dar, não mereço ser envenenado continuamente, sem sombra de dúvida, não mereço que me estejam a destruir a minha vida, o meu caráter, porque independentemente, porque não é fácil alguém como uma pessoa que confiou em nós, de repente ficar sem dinheiro na sua conta, mas eu também sei que houve malícia daí que era para apanhar os meus amigos que na altura andava, porque ninguém acha ou tira, principalmente esta, uma coisa é tu achares um multibanco e outra coisa é ser tirado como na altura aconteceu, e ninguém no seu perfeito juízo, a mim, eu estou num grupo de pessoas e me tiram indevidamente o meu multibanco, eu até posso estar um dia ou dois assim, mas se calhar essa pessoa tinha família, as pessoas têm a noção, estou no multibanco, e não foi bloqueado em nenhum momento, por isso havia malícia, era uma armadilha para os meus amigos, e é triste que toda essa situação. Eu creio que quando eu perdi o meu multibanco, a mim explicaram-me logo que eu fui a correr para a banca e eu disse: olha, não se preocupe, se levantarem dinheiro e se comprovar que ele não é seu, nós devolveremos. Não se trata de dinheiro, mas vocês percebem. Então há aqui um conjunto de situações nesta situação que não batem certo, não são verdadeiras. Foi um aproveitamento para mim, e hoje esse aproveitamento continuou pelo simples facto que agora imaginamos que as pessoas, na altura, o próprio governo de Vasco até se queria vingar, etc, etc. Nunca depois do meu acidente, porque como eu vos disse, eu tive... Tirando o meu acidente, já estava eu num mês no País de Basco, e depois do meu acidente estive lá 8 meses, entendem? Então porquê tudo surgiu depois do meu acidente? Porque é que tudo surgiu depois de eu não concordar com o diagnóstico, que aqui é um bocado cínico, porque é do género, olha, se ficares com isto, nós aceitamos e pronto, ficas assim, como a minha médica dizia, depois vamos-te dar um docinho, que ela dizia que era 500 euros por mês e não precisava fazer nada. Eu nunca aceitei migalhas, porque a única coisa que eu podia até à altura era a devolução da minha saúde, entende? Não me disse, eu quero uma compensação, não, porque até bem em meio da situação, a única coisa que eu pedia era para fazer exames que eu queria saber, eu próprio queria saber a que ponto estava a minha lesão, o que era a minha lesão, aonde é que era a minha lesão. E durante muito tempo eu não acreditei que a minha lesão, que a minha operação tivesse sido uma hérnia, até num dos vídeos está aí, depois do dia da operação, em que o médico veio falar comigo, explicou-me e falou-me, e depois entretanto eu dava muito bem com esse neurologista que depois foi afastado, e ele explicava-me as coisas todas, porque até essa altura havia enormes dúvidas da minha parte de que pudesse ter sido uma operação uma hérnia, mas eu não sou médico. Se o médico diz, mostra-te o papel a dizer a parada entre C5 e C6, coisa, quer saber para negar isso, não é? E pronto. A partir daí trouxe-nos esta escala que estamos hoje, onde eu sou obrigado, como eu vos disse, continuamente a tentar, ou seja, a minha comida que eu deixo, não sei qual é a bactéria, a partícula, isso não é importante. Posso-vos garantir que há um nível muito alto nisto, porque há uns tempos eu fazia vídeos com vocês e eu demonstrei-vos que tinha plantas em casa que... ao levarem com a água, porque aqui o clima é mais seco, e eu descobri através da internet que podia meter uma taça com água, que pronto, com o calor evaporava e fazia mais umidade no quarto. E o que é que eu descobri também nisso? Descobri que, pronto, não é? Se o quarto está fechado, cai aquele pozinho, e eu regava as plantas depois, e as plantas morriam de um dia para o outro. E um dos vídeos eu comentei acerca disso.
achei engraçado. Engraçado não tem nada de engraçado, mas com o tempo apercebi-me que isso mudou. Eu agora posso beber dessa água, onde está a bactéria que me vai afetar a mim severamente como me afetou estas últimas semanas, mas as plantas continuam vivas e cheias de vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um conhecimento científico dentro da minha situação. Quer dizer que se eu disser que me faz tosse, eles vão comunicar para os seus cientistas, dizer, olha, isto faz de tosse, e vão-me tirar a tosse, que é para não sentir. Por isso podem ver o investimento que há. É um investimento bruto, é um investimento que não vê, eu não vou dizer que não vê raças nem credos, porque sem sombra de dúvida por eu ser africano, sem sombra de dúvida por eu ser pobre, sem sombra de dúvida por eu ser a maioria transformada em minoria, que eu estou a viver esta situação. Então, como eu vos disse já há algum tempo, e há muito tempo continuarei sempre a lutar pelo bem primordial que qualquer ser humano pode ter, que é a sua vida. Fosse eu o maior culpado ou o mais inocente, não há um governo, seja, como eu vos disse diversas vezes, de Luxemburgo, seja o governo de Portugal, seja o governo de Vasco, seja quem for, que possa, no momento, dar uma sentença de morte. Muito mais, para mim, estranho e triste é ver que a União Europeia acaba por ser controlada por um pequeno grupo de pessoas, porque isto é assim, eu já fiz para o Tribunal Europeu, ainda há uns dias recebi uma resposta do provedor europeu da Justiça, ou seja, mesmo que as pessoas digam, a gente não sabem o que fazer, eles recebem esta acusação da minha parte de tentativa de assassinato que tenho sofrido à minha vida. Então, o mais triste é que acaba-se por compactar com isso, e como eu disse, não é pela minha culpabilidade, é pelo poder abismal deste país que tem usado. Quando eu quero falar uma situação que eu fiz há uns dias. Lembra-se que eu fiz um vídeo aqui na zona dos bares a falar e a fazer um passeio, se fosse o Jacobs ou o Wicca ou o Zulu. Atenção, eu quando fui fazer esse vídeo não estou a falar que é nenhum desses bares. Uma coisa que eu me apercebi e que sei é que há pessoas que trabalham, ou mesmo que sejam proprietários, que eu não tenho a certeza, mas a única certeza que eu tenho é que há pessoas que trabalham ali, que lhes é transmitido parte da história e que depois a partir dali vão envenenando a situação toda. Agora, o bar em questão, não sei se é o Wicca, não sei não sei se são os rappers ou os moteiros, eu não sei se são as dançarinas, eu sei que é no meio das pessoas com muito dinheiro. E triste, como eu vos disse, aqui no Luxemburgo 12% da população geral são portugueses. E desses 12%, não é... Há 12%, 2% são bons e os outros 10% está tudo disto. Não é assim que funciona. Também queria clarificar isso, que é... Há pessoas que são neutras, as pessoas não podem simplesmente tentar me ajudar porque isto está metido a um poder colossal, mas é o que eu vos digo, não é justo quando a minha nação, não é justo quando vejo os portugueses aqui que sabem da situação. Ainda há uns dias, uma senhora ali que até falávamos bem, e eu passei por ela e disse boa tarde, mas fez-me uma cara, e não há necessidade disso, porque ninguém é juiz de ninguém, sem ser este ser que nos criou, que nos deu tudo. A partir daí as pessoas não devem fazer falsos julgamentos baseados em meias situações que lhes são contadas, não é? Então vamos tentar nos informar, saber o que é que se passa, para num ponto a gente poder dizer não, ou é culpado ou é inocente, mas ninguém tem direito de dar uma sentença a alguém só porque os outros dizem, mas só deve buscar a verdade através de si. E pronto, e a partir daí deixa-me desapontado. Como eu disse, eu não queria que os portugueses todos que moram no Luxemburgo fossem fiéis à sua pátria, porque eu, se fosse santo completamente, se calhar ia passar isto na mesma, porque isto não tem a ver até que ponto é a tua culpabilidade, mas até que ponto é que eles te podem queimar e podem juntar, porque se fôssemos separar toda a situação, esmiuçá-la, é assim, nunca poderia ter começado no Ocidente, não é? Teria assim que começar no momento que as pessoas me reconheceram, em que iriam transmitir para o meu país, e que ia se arranjar outra situação. Só por coincidência, que não existe, toda a situação se começou a denegrir depois do meu acidente, depois da minha lesão. Pronto, a partir daí vocês podem ver qual foi o aproveitamento, não é? E depois tendo conhecimento deste nível, porque eu volto a falar isto que me tristece, é ver, ainda há pouco tempo estava a ver um vídeo sobre uma situação qualquer do nosso governo que mentiu.
sobre uma situação política que supostamente o nosso governo mentiu sobre alguém para uma procuradoria da Europa, assim uma coisa qualquer, e um senhor espanhol estava muito ofendido, que tem que estar, mas a falar porque o nosso país, Portugal, e tem que dar contas, e porque não é assim. E eu agora pergunto assim, então é quem é que vai dar contas sobre a minha situação? Está-se a cometer um homicídio em solo europeu, porque o Luxemburgo não é dono da Europa. Nenhum dos países que fazem parte da Comunidade Europeia são donos da Comunidade Europeia. Por isso é que se chama Comunidade Europeia e não se chama Comunidade Europeia do Luxemburgo, ou Comunidade Europeia de Portugal, ou Comunidade Europeia do País Basco. E usarem o seu poder político para deturparem a minha pessoa e deturparem uma situação que na altura foi clara, eu tive um acidente, fui operado, fiquei com uma lesão, na altura foi muito difícil, como eu vos disse, fazia a catrafada de quilómetros que fazia. Epá, as responsabilidades têm que ser buscadas, e não é porque eu tivesse o tal backstage, se eu não tivesse sido perdoado pelo Sr. Manel, que tem o tal poder colossal de me perseguir aqui no Luxemburgo, ou de fazer com que os seus amigos da sua cidade, o Sr. Manuel, eu vi na fábrica onde trabalhava, a fábrica nunca parou. Durante os meses que eu estive lá, 8 meses, nem ao sábado nem ao domingo parava, de noite. Atenção, de noite tinham turnos duplos, por isso, claro que o Sr. Manuel tem amigos, mas ele tem amigos daqueles que são ajustados ao consoante aquilo que há. Então, claro que ele vai ter um poder político sempre colossal por trás dele, quando o poder dele vem do dinheiro. O poder dele, nem eu quero saber o que é o poder dele, eu estou a dizer de onde é que vem. E eu vi o quão pode ferir uma pessoa, porque ainda me lembro uma vez, quando começou a minha situação a nível policial, em que eu fui à polícia e um dos senhores agentes disse: lá está o Manuel a fazer das suas. Quer dizer que ele é recorrente. O senhor Manuel, o dono da retroengenharia del Plástico, é recorrente. Teve diversas vezes africanos e não só a ter problemas lá porque ou não queria pagar ou porque não queria, e a prova disso é nunca me pagou 40 euros. Independente do meu acidente, independente da situação ou não, mais ajudava, que era, então 40 euros são meia dúzia de horas, que eu nunca recebi, peço desculpa. Entretanto, hoje sou, como eu vos disse, completamente coagido, eu não consigo dizer ao mesmo tempo se os meus amigos são apertados ou não. Eu acho estranho pessoas que eu conheço desde meninos, que falamos bem e que temos uma relação tão aberta como eu estou aqui a falar com vocês e de repente desaparecem. Nós, se for preciso, estamos a ter uma conversa e dizem: olha, espera aí, já venho, parece que estão a receber uma chamada de alguém, sabem? Mas isso ficará na mão do Criador. Agora, com isto eu quero finalizar. Eu quero dizer, a minha intenção de fazer estes vídeos não é em nenhum momento santificar-me, não é em nenhum momento vir aqui fazer o choradinho, é fazer aquilo que eu creio que devo fazer. É verdade que tive uma atitude há muitos anos atrás que não me orgulho, mas que pedi perdão e que esse perdão me foi dado. Então, toda esta perseguição racial que tenho sofrido não é mais que nada mais do que aquilo próprio que eu disse, uma perseguição racial, por eu ser a maioria transformada em minoria. Então é de uma tristeza tremenda. Para finalizar o vídeo, eu queria falar da mulher que me trouxe ao mundo, da minha mãe. Não há um governo, não há, seja quem for, do que sítio for, porque todos eles têm família, que deva fazer o que é que se está a passar. Principalmente não deixar a minha mãe comunicar comigo. Eu não sei qual foram as mentiras que foram espalhar para a minha mãe, mas quer dizer, uma mãe não deve ser metida nunca. E pá, que nunca vos falta as vossas mães, é quem tem o poder para fazer este tipo de situações, que nunca vos falta as vossas mães, porque podiam tirar o mundo todo, mas não é por mim, é pela minha mãe, sim. A dor tremenda de uma mãe saber que um filho está num determinado tipo de situações é impagável. Nenhum governo deve fazer isso, então ainda é mais triste. Quer dizer que, como eu vos disse ainda há bocadito, isto é mesmo para finalizar, eu odiava a minha mãe durante a minha infância toda e até aos meus 20 anos, porque ela batia. E a minha irmã, e só para vocês terem um exemplo, a minha irmã, aliás, baniu a minha mãe da vida dela. Eu não sei como é que é possível isso acontecer, mas eu também fui banido da vida da minha irmã por um determinado momento. Não é pela minha rebeldia, porque a minha irmã sabe que por exemplo, a minha irmã foi para a comunidade.
eu também lá tive, mas entretanto houve um padrinho de infância que gostava muito da minha irmã, também gostava de mim, não há cá ciúmes, eu estou a dar um exemplo, mas ele entretanto só podia levar um para a Alemanha, ele levou a minha irmã, e a minha irmã teve uma vida de fada, caraças, e eu não fui uma vítima, mas passei a minha vida em colégio, então é triste a minha irmã não conseguir perceber hoje, dizer assim, epá, eu tive uma vida de fada, porque por acaso Deus abriu-me aquilo, e o meu irmão, olha, não aconteceu, a minha irmã tornou-se uma pessoa fina, que é o que me dói mais, não é obrigada a falar comigo, mas nós somos sangue do mesmo sangue. Mas o que mais me dói é sabendo que ela é bem e num determinado momento como ela pode banir a mãe da vida dela, porque a minha mãe bateu, a minha mãe batia Vera, a minha mãe não tinha piedade com o álcool, sabem quando se tem problemas de álcool, as pessoas não têm bem medidas, mas onde é que aconteceu eu amar a minha mãe? Porque eu se calhar sempre a amei, mas não sabia, onde é que isso aconteceu? Porque eu não conhecia a minha mãe, eu só conhecia a história da minha mãe, daquilo que ela contava, um pouco, mas só conhecia os gritos e as chapadas. E um dia, eu estava na minha cidade, estava na rua, eu andava sempre na rua e conhecia toda a gente, e um dia, com uma determinada pessoa, estávamos a falar da minha mãe. E eu a falar, a raiva dela. E a pessoa disse, olha, enche a tua boca, pá. Eu disse, então porquê? Porque a tua mãe já fez, e foi quando a pessoa começou-me a contar o que é que a minha mãe fez. Eu lembro-me na altura, quando vivia com os meus padrinhos, a minha mãe aparecia às vezes fim de semana, com os sacos cheios de comida, com iogurtes do boi e do melhor, que é aquilo que nós miúdos gostamos, né? E pronto, e depois vamos crescendo, a gente não pensa disso. E um dia essa pessoa falou-me, sabes o que é que a minha mãe lutava? Sabes o que é que a tua mãe lutava para poder-vos levar aqueles saquinhos e sabes, não sei o quê. Entretanto, aí começou a nascer um amor, aí começou a nascer uma admiração e hoje... E hoje, sem sombra de dúvida, a minha mãe é a mulher que eu mais amo. Não haverá mulher alguma que se poderá meter no lugar dela. A minha mãe é única, é uma rainha, é uma lutadora, há verdadeiro sentido de luta. Veio de um tempo diferente, não tem metade da informação que nós temos jovens hoje em dia, não tem metade da qualidade de vida que nós temos a oportunidade de ter, então ela veio de um tempo antigo, e o tempo antigo é muito complicado, eram tempos muito, muito duros. Por isso hoje eu, mais do que admirar, eu amo. Então, para vocês, o objetivo de fazer este vídeo, como eu vos disse, foi apresentar-me. Não acabei, eu quero concluir. Entretanto, no Algarve, comecei como copeiro, através de um amigo que é o Dídio Batista e o Daniel Batista, que me meteu a trabalhar com ele no Tivoli. Entretanto, passei praticamente 3, 4 anos na Copa. Eu tinha medo de ir para as mesas, não sei porquê, porque eu falava inglês, falo um bocadinho castelhano, na altura já arranhava, mas sempre fui assim um bocado para a frente, aberto, para empregado de mesa, a gente não quer alguém empregado de mesa, desculpe. E um dia, tinha que passar aquela primeira lição na Copa, e um dia, graças ao Sr. Dídio Batista, da Talenter, eu disse, pá, vai para as mesas, pá. Eu, a sério. E o meu primeiro trabalho das mesas foi no hotel, no Vila Joia. Em armação de pera ao carveiro, caraças. Pá, o Vila Joia é high standard, aquilo, atenção, aquilo é uau. E pá, e correu tão bem que eles convidaram-me para fazer os pequenos almoços. E a partir daí eu vi que o meu sonho e que a minha cena toda é empregado de mesa. É lindo servir as pessoas, é lindo aquele feedback, é extraordinário. E pronto, e trabalhei até 2018, quando eu saí do Algarve para ir abraçar a minha situação no País Basco. Eu trabalhava no hotel Bela Vista, na Praia da Rocha. Tinha sido convidado pelo chefe Oliveira para fazer parte do staff. Entretanto, quando eu fui para a Espanha, depois para o País Basco, como vêem, fiquei bem longe do meu país e eu estou aqui. Ó, chefe João Oliveira, continua a cozinhar, você tem o dom, mas acima de tudo, o dom da cozinha, você é o verdadeiro líder. Chefe já há muitos, você é um líder. Por isso quero agradecer às pessoas que me têm acompanhado. Mais uma vez agradecer às pessoas que se juntam. Convido-vos a ver os conteúdos no Facebook. O nome é Declaração dos Direitos Humanos vs Racismo e vice-versa. Convido as pessoas do YouTube a ver a página A Minha Vida Não Dava um Filme no Facebook. Eu sou o Nelson Brito e até já. Obrigado por me escutarem, é um pequeno desabafo. Também queria demonstrar que sou humano, que nós erramos, não quero minimizar nem aumentar nada do que fiz, mas sou humano e fui perdoado, e toda esta coação, toda esta perseguição
que é inimaginável está a acontecer. Então, se não forem vocês a poderem partilhar o que eu estou a viver, se não forem vocês a transmitir a outras pessoas para criarmos uma corrente de empatia, para criarmos uma corrente de humanismo, não sei o que poderá ser, porque não é justo. Para mim, como ser humano, não imagino isto a ninguém, nem não é desejar, é imaginar como é que é possível. E eu não imagino na Europa, não estou, se me dissessem isso há meses atrás, impensável. E para vocês todos isto é real, uma situação, alguém me está a envenenar mortalmente. Há 2 anos que eu estou num filme que caí numa emboscada e que depois a decisão derivada ao facto de eu lutar, porquê? Pela minha vida, foram decidindo fazer determinado tipo de estratégias. Hoje essa estratégia acontece no meu trabalho. A minha patroa, que é uma jovem espetacular, ainda ontem me disse, se calhar ainda é capaz de chegar aqui o chefe e depois dizer que não quer nada contigo. O dono do meu restaurante, raramente, do restaurante onde trabalho, nunca está lá. Ou seja, imaginem que vocês são donos de um restaurante, não é? E nunca estão lá. Não é? Quer dizer, como é que nesse momento vocês não estão lá, vocês entretanto, o vosso chefe de mesa, ou seja o que for, contrata o empregado, vocês vão despedi-lo consoante o quê? Consoante aquilo que a pessoa vos vai dizer sobre esse empregado, ou não é? Então eu sei a postura que eu tenho tido no meu trabalho, como eu vos disse, eu sou polivalente, pau para toda a obra, não há nada, não sou perfeito, tenho os meus erros, preciso de aprendizagem, preciso de perfeição e as coisas estão a acontecer, mas não ao ponto daquilo que eu tenho recebido, que eu sei que é injusto, porque eu estou ali para trabalhar. E volto a repetir, eu quando falava dos bares em Clausen, na zona dos bares, não estou a dizer que são todos, mas como eu vos expliquei, sei que há um determinado envolvimento, porque tudo tem a ver com ficar bem. Ficar bem com o quê? Com fazer mal ao outro ser humano, com a tentativa de assassinato do outro ser humano, com a destruição que acontece à vida do outro ser humano, porque já não invalida da inocência ou culpabilidade. Como eu vos disse, em nenhum momento queria que me levassem ao colo, coitadinho, não, mas não a este ponto. Eu que tinha que pagar, paguei com desconto, não é? Depois, com o meu acidente. Porquê? Porque quando tu és perdoado, a partir daí nenhum juiz não te vai fazer pagar uma pena 2 vezes. Tu levas uma sentença, a pena está cumprida, e a partir daí és um ser humano novo e tens tu também, não é? Não é só como eu não cheguei ali, perdoem-me e andar ali um mês e coisa, não. Eu nesse mês provei ao meu chefe que estava mais que entusiasmado para agarrar uma vida honesta e agarrei até o meu acidente. E depois a partir daí não me deram a oportunidade de continuar a fazer o bom caminho, sem ser criar-me situações, até me criar esta emboscada terrível com o meu melhor amigo Helder Alves e a Cátia Silene Soares. Então hoje peço-vos a vocês, com toda a humildade, com todo o amor, com toda... Que vejam cada um dos vídeos, que analisem, que tirem a vossa verdade. Mas eu acredito num determinado momento que vai haver uma luz em vocês de que, what the fuck, isto não é justo. Então peço a vocês que partilhem, que nos junemos e que me ajudem a preservar a minha vida, que me ajudem a lutar por ela, porque sozinho eu não vou a lado nenhum. Eu quando digo sozinho, no lado terreno, porque graças a Deus, graças ao grande Criador que tenho chegado até aqui, mas o que eu creio que tem que ser um trabalho mais abrangente de mover corações das pessoas se indignarem, porque para mim é de indignação, porque não há um juiz, não há alguém que me venha dizer que a pena que me estão a dar capital é justiça. Nada é mais do que aproveitamento, nada é mais do que tutelarismo e nada é mais do que racismo político. Então a vocês peço-vos empatia, está bem? Um bem-aja. Se algum momento tiverem a atravessar algum momento também difícil, não baixemos os braços. Em Deus está a força toda, Ele nos fortalece, mas eu creio muitas vezes que Ele, o Todo-Poderoso, nos mete nestas situações para também demonstrar até que ponto é que as pessoas amam mesmo a vida. Porque eu posso, eu ajudava, mas e até que ponto é que as pessoas são capazes de sair do seu cavalo dourado e para se meter no lugar do outro e dizer, espera aí que isto não é assim, nós estamos aqui. E daí eu peço a vossa empatia, a vossa ajuda e a vossa compreensão e apoio. Um bem-aja e um excelente domingo e que a vossa semana seja frutífera. Eu sou Nelson José da Silva Brito e tenho 39 anos.